Olá a todos e a todas, sou o Organização, um dos coordenadores daqui do Grupo de Estudos Braulio Goffman. Esse é o nosso projeto Falando de Axé e hoje tivemos aqui a grata satisfação de receber Babalorixá Sérgio Ogum da Runci, um amigo nosso de muitas décadas. Muitas décadas. Apesar de a gente continuar novo. Com certeza. E ele estava me falando aqui que a última vez que ele esteve aqui tem 10 anos. 10 anos. Homens de axé. E eu tinha prometido que assim que ele tivesse resolvido com a nova casa de Ogum, né? Que na verdade é o axé da Casa Branca de Oxum, isso, da nossa querida e saudosa mãe Manhara do Oxum, uma dama do candomblé. Dama do candomblé. E era realmente uma pessoa excepcional. E aí eu o convidei para a gente falar disso hoje, para dar essa notícia, que é uma notícia fresquinha, que é saindo do forno, e saber, o senhor está bem? Estou bem, graças a Deus. Tomou vacina contra o Covid? Tudo certinho. Tudo em ordem? Tudo certinho. Todo mundo com saúde? Todo mundo com saúde. Conta pra gente. Vacinado. Conta pra gente, como é que estão lá as obras do novo axé, né? O axé novo axé. Vai chamar Casa Branca de Oxum? Vai ser de Ogum? Então, a gente achou por melhor, mesmo tendo levado tudo, botar uma nova nomenclatura, né? Sim. Ilê Axé, Imolé, Alabedé Orum e Ienlá. Tudo em menção à minha ancestralidade. Sim, porque perfeito. Eu não sou ninguém sem a minha ancestralidade, né? Sim. Como eu costumo dizer. Mas o axé é da Casa Branca de Oxum. É da minha mãe, Casa Branca de Oxum, né? Perfeito. E até a gente tentou diferenciar o Casa Branca de Oxum com a nação, né? Sim. Minha mãe tinha isso tranquilamente, mas a gente via que as pessoas confundiam. Nós somos de segmento da raiz do Axé Oxumaré, vinda de Vó Teodora. Então, Casa Branca de Oxum dava uma outra identidade. A gente resolveu mudar isso e trazer para o Iorubá. Sim. Como é que foi esse processo todo? Ai, pai. Terreno, pai. Obra, facinho. Pai, meu Deus do céu. Ou é para enlouquecer um? Para enlouquecer. A palavra hoje, para mim, é resistência, é transformação, como o senhor falou para mim. Eu fico muito... Primeiro, eu queria agradecer ao senhor a amizade, o carinho, o respeito que o senhor sempre teve à minha pessoa, e isso eu aprendi com todos vocês que me antecederam, com todos esses meus mais velhos que eu convivi na casa de minha mãe. É só agradecimento. Quero muito lhe agradecer por estar esclarecendo alguns pontos que as pessoas ficaram sabendo que a casa de Yara fechou. O terreno, o lugar, realmente a gente precisou fechar, mas o axé de Yara não acabou. Sim. Nós já levamos o axé de Yara para um novo terreno, pai. E foi assim, quando a minha mãe veio... Assim que minha mãe faleceu, eu vim aqui, isso já tem 10 anos. Caramba. O senhor me entrevistou, Homens de Axé, aquele negócio todo. O senhor já me conhecia de muito tempo. O senhor e muita gente, porque lá na casa da minha mãe era verdadeiro um celeiro de zeladores, de pessoas de uma determinada ancestralidade e antiguidade, firmes e fortes, que perduram até hoje aí. Então, quando a minha mãe veio a falecer, eu assumi, Oxum determinou, ninguém me sentou na cadeira, falou sempre isso. Oxum determinou que eu desse continuidade à casa dela, como dei. Fiquei por lá 11 anos, depois da minha finada mãe ter partido. Fizemos todos os axexês, tudo direitinho. Eu e num determinado... Exatamente. Isso eu sempre comigo. O senhor e alguns sempre comigo. A minha felicidade é essa. Mesmo eu sendo novo,
o respeito que os mais velhos sempre tiveram por mim, e o respeito para mim dentro do candomblé é a base de qualquer coisa. Sim. Né? Aprendi isso, estou crescendo, né? Hoje eu estou com 31 anos de santo, estou crescendo. Não sei se eu quero crescer mais não, mas eu estou seguindo os passos de vocês. Seguindo de verdade os passos de vocês, os passos da minha mãe, do meu pai, Abasgan Ailton. Saudade imensa, mas a gente entendeu que a gente precisava seguir. E num determinado momento, a gente entendeu que a grande estrutura da casa da minha afinada mãe ficou muito pesada e muito difícil para a gente administrar, sabe, pai? Financeiramente, com problema de Covid, e a dificuldade do redor daquele lugar, sabe? Tudo muito difícil para que a gente mantivesse lá. Foi quando eu consegui, eu ganhei um terreno, e quando eu ganhei o terreno, eu falei assim, mas por que eu estou ganhando esse terreno? Eu não quero saber de construção em outro lugar. O novo nos dá medo, né, pai? Sempre. Então, Ainda mais quando se trata de obra. Pai, exatamente isso que eu pensei. Eu falei, mas eu ganhei um terreno, e aí? Eu estou muito bem instalado aqui na casa da minha mãe, tudo no lugar, tudo nos conformes, a gente vai empurrando com a barriga, vai levando com a maré, mas de verdade, pai, não foi isso que pai Ogum queria, e não era isso que mãe Oxum queria, porque quando houve um anúncio, né, eu fui atrás de alguns jogos para ter certeza. Eu sempre muito temeroso, porque eu sou submisso ao orixá. Eu sou, de verdade, uma pessoa que tem a determinação da fé ancestral, porque isso é a pauta da minha vida. Tá? Os meus filhos de santo não me deixam mentir. Hoje eu tenho minha filha carnal, que foi iniciada lá em casa, de Iemanjá, Mariana, que está aqui nos assistindo, e eles entendem que a minha pauta é orixá, porque quando parece que a gente não vai conseguir, e a gente teme, né? Eu sou um ser humano, eu sou de carne e osso, eu temo, pai. Eu temo e acho que eu não vou conseguir. E aí, o orixá mostra o caminho que ele deseja que você percorra. Por isso que eu digo que hoje eu me encontro no sentido da resistência, resistir sempre, com muita dificuldade, com muita determinação, né? E aí, nesse conflito todo da minha cabeça, do meu corpo, com o meu orixá, a gente conseguiu entender, eu consegui entender, e todos os que me acompanham, que a gente precisava realmente mudar para um novo lugar, para que a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade financeira. Sim. Sabe? E colocar as coisas no lugar do jeitinho que foi determinado. E a gente está conseguindo, pai. Hoje eu não vou inaugurar o meu axé com tudo no lugar do jeito que eu quero fazer. Mas a gente já tem 80% de tudo resolvido. Tudo no lugar. Complicado, né, pai? Vou lhe falar, não vai nunca. Porque pai de santo não pode. Pai de santo não pode ter dinheiro. Pai de santo, quando tem dinheiro, ou ele recolhe um barco de 8 iaô para fazer de graça, ou ele vai arrumar uma obra para fazer. Então não termina nunca. É verdade. Não termina nunca. É óbvio que isso é uma brincadeira, mas a gente sabe o quanto é custoso, o quanto é trabalhoso e o quanto é dispendioso, não é? Um terreiro, e principalmente uma obra de um terreiro que não termina nunca. Não termina. Quando você conclui, aí tem lá, faltou aquele pedacinho ali da telha, e assim vai a sua vida. E é a vida de todo quanto é pai de santos. É a manutenção do terreiro, é a despesa do terreiro, é o tudo do terreiro. É para sempre. Se você está com 80% da obra pronta, você está bem para caramba. Poxa, pai. E é muito engraçado a condução, é o que eu falei para o senhor, a condução do poder ancestral, a direção ancestral. Porque eu, ser humano, falho, né, com as minhas ideias, eu achei que eu não tivesse condições daquela construção, e eu achei que eu fosse tocar na lona, né? Porque é uma coisa que acontece com muita gente. Eu participei de muitos toques na lona. E eu tinha, sabe, aquela felicidade, eu vou tocar na lona, né? Começar do chão, vou fazer um toque para algum de pé no chão. Pai, eles não me permitiram, não, porque quando eu fui tocar,
eu já tinha telhado. Então, Tá? é isso aí. E esse problema do Covid, né, a gente precisou aguardar. Eu até fiz candomblé lá na casa, porque eu precisei de junto das determinações de filhos de santos, das pessoas que me procuravam de orixá, iniciar da obrigação assim, fechadinho, só pra gente, sem convite na praça e tudo mais, sabe, pai? Sim. E agora chegou a hora, mesmo a gente achando que não é hora, vamos postergar, vamos pôr para frente, vamos pôr. Meu pai algum botou o pé e falou assim: é a hora. É a hora. É Se a algum hora. falou, Pai, de tá verdade. falado. E é aquilo que eu falo pro senhor. A gente já levou os orixás para lá, para o terreno. Isso vai fazer 3 anos agora, em julho. Você já estava esse tempo todo? Já, pai. Que Eu beleza. ganhei esse terreno, pai, há uns 6 anos. Olha. E o terreno ficou lá, cheio de matinho, mexi. Mais uma vez, o meu finado pai Ailton Bajigan, que era um sábio, e os ensinamentos dele ficam na nossa memória para sempre, né? Na memória e no coração. Uma vez ele me chamou, quando eu tive um problema lá na roça, ele me chamou e falou para mim assim, bem sério: meu filho, eu entendo o teu amor, o teu carinho por esta casa, por este lugar, mas esta casa era da sua mãe, não é sua. Eu entendo toda a sua dedicação, mas eu gostaria muito que você pensasse que você precisava ter um lugar para você, porque algum quer um lugar para ele. Então começa a pensar nisso, meu filho, porque isso daqui não vai ser eterno para você. Eu me choquei com aquilo e pensei assim, cara, meu pai está me botando para fora de casa? Pô, não estou entendendo. Não. Hoje eu entendo perfeitamente o que esse cara falou para mim. É isso aí. Dentro de todas as sábias palavras que eu vivi com ele, né? Orgulho, felicidade de ter nascido naquele seio, daqueles senhores respeitosos, com amizades respeitosas como o senhor, como o meu pai e a minha mãe tinham amizade respeitosa, pessoas de boa índole, de boa palavra. É esse candomblé, pai, que eu busco manter para mim, que eu busco e passo para os meus filhos, esse candomblé de respeito, de amizade, de responsabilidade, porque não é tudo o dinheiro na nossa vida. Não, como o senhor falou, o pai de santo não pode ter dinheiro. O pai de santo com dinheiro, ele bota um barco, ele bota um iaô, ele faz uma obrigação, ele inventa, ele muda. Isso lá com mãe de santo era assim, a gente fala, mas mãe, para que mexer nessa cozinha? Não, tem que mexer nessa cozinha, tem que abrigar mais. Não, tem que mexer no quarto de santo. Não, vou botar sempre melhoria. E o senhor a mesma coisa aqui. Sim. Sabe? Isso sempre, de verdade, acontecendo. Sempre. Né? Mas, vamos lá. Já mudou, o axé já está lá, já está tudo 80% resolvido. Sim. E quando é que vai ser a grande festa da inauguração pública? Isso aí. Felicidade. Do que axé. felicidade, que felicidade. Dia 29 de maio agora, domingo, sem ser esse, o outro, né? Meu pai, dia 29 de maio. Isso. Meu Vamos pai, lá direitinho, Oxum, o horário, Mãe Oxum, endereço. Pai Ogum, comem hoje, amanhã. E aí, dia 29 de maio, o próximo domingo, né? A gente vai estar abrindo as portas da nossa pequena África, nosso lugar de resistência, de determinação ancestral. Vai ser às 10 horas da manhã, a gente começa com o café da manhã, porque hoje em dia está muito complicado o candomblé à noite. Eu sou apaixonado por candomblé à noite, pai. Mas hoje em dia está muito complicado, difícil, né? A gente não aguenta. Principalmente a volta. A volta. O problema não é nem ir. A As volta. ruas, né, pai? Elas estão complicada. muito esquentadas e difíceis. Sim. Então, eu vou fazer o candomblé durante o dia. A gente vai fazer um café da manhã às 10 horas. E lá pelas 5 horas a gente está terminando. O pessoal voltar para casa ainda de dia, né? A gente está com um novo axé lá em Seropédica, em Campo Lindo, quilômetro 39, a rua é a Rua Alameda 8, quadra 181, né? Lá passou do Rio Guandu, vira à sua esquerda e pega Zé Leotério e deixa lá a minha rua é no ponto final do Paracambi. Campo Grande, Paracambi, Campo Grande. E estamos lá. E a gente, e é o que eu sempre falo, né? A festa dos orixás
e para os orixás, para a ancestralidade, mas é muito importante que nesse momento os nossos amigos, irmãos, companheiros desta longa jornada de vida esteja para visualizar e para entender o tamanho da minha felicidade e a felicidade dos meus filhos, sabe, pai? Porque é o que o senhor falou, é muito difícil, a resistência é muito forte. Hoje as pessoas se entristecem e viram as costas para a casa de santo, para o candomblé, para a religiosidade, por muito pouco, né? Por muito pouco. O zelador, ele precisa se refazer, se readministrar a cada dia, a cada hora. Sim. Porque são várias cabeças e assim, eu sempre agradeço a ancestralidade, mas agradeço também os meus filhos, os que estão comigo, né? Sim. Porque assim, a gente saiu de Belfor Roxo, já saímos com um bom contingente, minha mãe Oxum me trouxe esse grupo de pessoas e traz sempre, junto com meu pai Ogum, mas hoje lá em Seropédica a gente está com um grupo bastante grande, pai, sabe? O lugar é bem grande, mas o grupo que a gente tem hoje é bastante grande e a gente consegue administrar pouquinho com pouquinho, sabe? Hoje eu cuido de 60 e poucas pessoas. Nossa. Com as famílias, né, pai? Porque se eu não cuida da pessoa, sim. Se eu faz aquela pessoa crescer, tenta, né? Sim. Mas as pessoas têm as famílias. Sim. E só precisa agregar as famílias, sim, né? E hoje a felicidade, as famílias vêm com as crianças, com os filhos. Vou lhe falar uma particularidade. Eu nunca pensei em ser zelador. Eu precisei me iniciar, minha mãe Yara abriu as portas, me iniciou. Eu não tinha um tostão e ela abriu as portas para mim e ela foi me transformando e eu fui conhecendo o candomblé com vocês. Ela abriu as portas para algum. De verdade, pai. E verdade, eu embarquei. E eu fui conhecendo e aprendendo o candomblé com vocês. Eu tenho felicidade e orgulho de dizer isso. Com vocês. E ainda não sei nada. Eu estou aqui para aprender. Quem sabe? Pois é, conseguimos. Não é? É verdade. E aí eu fui devagar entendendo, gostando do mágico, gostando do sagrado, aprendendo. E eu só queria continuar sendo filho de Yara. Filho de Yara e Ailton. Ebome de Yara e Ailton. E assim fui. Sim. Fui indo até que a minha mãe se foi e esse legado ficou para mim. E eu também não achei que eu conseguisse seguir, resistir. E você sabe por que a gente consegue? Porque a gente tem essa rede de amigos. Ah, rapaz, de verdade. Não é? Porque a gente sempre tem a quem chamar, a gente tem a quem recorrer. A gente tem um amigo que dá uma palavra, uma informação, uma palavra mesmo. A gente pisa um terreno muito macio, mas ele é um terreno macio que não nos desequilibra. A gente tem uma rede por trás disso. Poxa. Né? Que a gente está ali, a gente acaba se estruturando nos nossos amigos, nos nossos irmãos e irmãs dentro do candomblé. Pai. Não é isso? Eu acho que isso é o mágico, isso é o fascinante, isso é o belo do candomblé. Pois é. Né? Que não é uma coisa que a gente fale toda hora, que a gente se dê conta, porque afinal a vida é corrida. Mas é isso. Pai. A gente está sempre estruturado, a gente está sempre bem calçado. Bem calçado. Não é? Minha mãe de santo falava que os amigos eram rodilha para a gente carregar uma lata d'água na cabeça. É isso. É assim que ela falava. E assim, é só gratidão mesmo. Eu sou uma pessoa que eu preciso agradecer muito a essa minha rede de amigos, que o senhor está incluído, porque não são pessoas que estão todos os dias comigo. Não. São pessoas que estão distantes. Quanto tempo a gente não se vê? A gente só fala pelo WhatsApp, telefone, e há quanto tempo a gente não se vê? Sim. O senhor sempre muito presente comigo nas minhas celebrações e tudo mais. Mas de verdade, quando eu preciso do meu pai, eu preciso falar com o senhor, e o senhor está para me ouvir. E é com todos os outros, com todos os outros, e essa é a minha felicidade. E orgulho. E orgulho, pai, porque o que aconteceu? Eu poder estar mantendo
os ibás da minha mãe de santo, do meu pai, Ailton, né? Dentro da minha Santo casa. de Ailton também tá com você? Estão, pai. Que Os que beleza. ficaram, pai. Ó, Dé ficou e ele quis ficar com o Axum, não foi não. E aí eles estão abrigados a casa deles, né? Porque a casa Sim, do meu ancestral, sim, a casa de Pai Ogum é para abrigar. E hoje a gente abrindo as portas e eu podendo estar reunindo, pai, porque no dia 29 vai ser uma reunião dos meus irmãos, minhas mães da casa de Manhara, toda essa comunidade que me viu Sim, nascer. Sim, sabe? verdade. É um orgulho e felicidade para mim Axé. estar mostrando que a casa da minha mãe não vai ficar parada e não vai declinar. Axé. Sabe? Então vamos Isso, repetir. Isso. Próximo dia 29, Às 10 horas da manhã. 29 de maio de 29 de 2022, maio. Isso. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, o café com meu pai Ogum. Café, reinauguração, Do axé. ou inauguração, ou Isso. continuidade, ou É reabertura. isso aí, abertura de portas, isso aí. Do axé da minha afinada mãe Yara. Resistência. Na rua, Continuidade. Vamos Rua lá. Alameda 8. Alameda 8, Quadra 181. Campo Lindo, Seropédica. isso. Passando ali o... Passando o Rio Guandu, a primeira esquerda. Aí pega a José Leotério, a 7ª rua à direita, chegou lá, ponto final do Paracambi, Pronto. Campo Grande. 10 horas da manhã a gente vai se ver lá. Pai, muito carinho, Estaremos muita lá. felicidade, muito obrigado por esse momento. Imagina. Muito importante. Eu havia lhe prometido isso. Verdade, é Não verdade. é? Foi exatamente E isso. como eu sempre digo, eu sou Ogã, todo Ogã deve alguma coisa a Ogum. Não é? Mas não é? Ué, se não fosse Ogum, É verdade. não é isso? É, então, isso sim. estaremos lá. Axé. Tenho certeza que você gostou dessa conversa. Muito, Aparece tô muito lá feliz. no dia 29. É óbvio que o pai Sérgio não vai ter disponível, ele vai estar nos cascos, como se dizia antigamente, vai estar nervoso, vai estar estressado, vai estar apavorado, mas ele vai estar lá e a gente vai ter a honra de cumprimentá-lo e saudar o Ogum, evidentemente, com essa nova empreitada, com esse novo... Com essa nova vitória, né, do povo pai. de Axé, do povo de Candomblé, axé, de todo mundo. exatamente, existência. Tá certo? Tá certo, meu pai. Muito Então, muito Axé, obrigado. tenho certeza que você gostou. Deixa aí o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, porque isso ajuda a gente, o canal a crescer e a se divulgar. E logo, logo a gente está de volta. Grande abraço, até breve.